Olá, gente, esse aqui é o segundo vídeo dessa série que eu estou falando um pouquinho sobre reeducação emocional e alimentar. E nesse segundo vídeo eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre compulsão alimentar. Então, quando eu iniciei meu processo de reeducação, uma coisa que eu resolvi fazer e que eu não tinha feito até o momento, lembrando sempre, e uma frase que norteou todo esse meu processo foi o seguinte: que insanidade é a gente fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, eu verifiquei que durante todo o meu processo aí, ao longo dos anos em que eu fui ganhando peso, eu verifiquei que eu nunca tinha me dado conta de que eu realmente estava com uma doença. Então, eu fui pesquisar e descobri que eu tinha uma doença chamada compulsão alimentar. E quando eu descobri que eu tinha essa doença, eu fui verificar os sintomas, né? E para minha surpresa, né, eu verifiquei que eu tinha quase todos os sintomas da compulsão alimentar. Ou seja, eu comia muito, né? E tinha episódios que a gente chama de episódios de voracidade, eu comia demais. Depois que eu comia muito, eu me sentia muito mal, sentia aquele peso na consciência. Eu comia mesmo quando eu não tinha fome, eu comia cada vez mais e também tinha aqueles comportamentos que eles são bem característicos da compulsão alimentar. É comer escondido, guardar comida para comer mais tarde. Então eu verifiquei que eu tinha todos esses comportamentos e, certo, né, eu tenho uma compulsão alimentar. Então aquilo para mim foi bem interessante, foi encarar o problema de frente. Então quando eu descobri que eu tinha esse problema, eu comecei a estudar, e aí fui estudar pela internet mesmo, né? E verificar como é que o cérebro de uma pessoa que tem compulsão alimentar funciona. E aí eu descobri que a compulsão alimentar ela é muito semelhante a qualquer outro tipo de dependência, seja química, seja de álcool, seja tabagismo. A gente acaba criando vínculos emocionais com a comida. E uma coisa que me ajudou muito no processo de coaching foi descobrir quais foram os vínculos emocionais que eu criei com a comida ao longo de toda a minha vida. E na maioria das vezes a gente tem mais de um vínculo e esses vínculos eles podem ser criados ao longo da nossa vida. Então eu identifiquei que eu tinha um vínculo na infância, um vínculo na adolescência e um vínculo na fase adulta. Então acho que a principal coisa no processo de reeducação alimentar é a gente descobrir quais são esses vínculos, tá? E no processo de coaching isso fica muito claro, né? Então acho que o primeiro passo para a mudança é esse: admitir que a gente tem uma doença, encarar o problema de frente e descobrir aí as causas raiz desses vínculos que a gente criou com a comida. E o processo de coaching ele realmente torna isso possível. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.